Dá uma olhada no que esse Eregino fala a respeito do inferno. Vamos lá? O inferno, ele não existe. Agora eu não tô dizendo que você não vai adquirir karma. Ou seja, fiquem todos tranquilos. Não existe inferno. Na Bíblia não existe inferno. Quem tá falando em inferno pra você, tá falando de paganismo. O próprio nome inferno, a etimologia do nome inferno, vem de inferum, ou infernos, que é um conceito dos romanos de um mundo inferior. O submundo. Que também é o reino dos mortos. Que os gregos chamam de Hades. Tá. Entende? Então, se você é cristão e acredita em inferno, você está acreditando em paganismo greco-romano. Esse bichinho até entende um pouquinho de hebraico, mas de grego, pelo jeito, ele dormiu na aula. E tá tudo errado. Vamos lá. Primeiro que a palavra inferno, ela, por mais que venha do latim, o berço dela, a raiz dela não é latina. Latim é tradução de grego. Então ele foi depois para o grego e jogou a palavra Hades. E na mente dele a palavra Hades remete ao Hades da mitologia grega e por isso seria um paganismo. Gente, vamos entender uma coisa. O Novo Testamento usou a língua grega para veicular a comunicação, a mensagem. Mas não significa que tudo que está escrito em grego no Novo Testamento é da cultura e da mitologia grega. Pelo contrário, o que nós temos aqui, nesse material aqui nosso, tá? Que é um curso, onde a gente tem uma tese sobre post-mortem, falando sobre todas as heresias depois da morte, né? E também a ortodoxia. Aqui, por exemplo, tem o aniquilacionismo, a reencarnação, o purgatório, o inferno e o céu e a ressurreição. Se você olhar, nós temos aqui o Easton, dicionário bíblico, trazendo a ideia de inferno sob a concepção judaica. Porque o que nós temos na Bíblia é Jesus falando mais sobre o inferno do que sobre o céu. Isso é claro, qualquer teólogo médio sabe disso. Agora, o que nós podemos observar é o seguinte, ó, ele coloca aqui, ó, que a palavra Sheol ela é igual à palavra Hades. Aparece 75 vezes na Bíblia. Ela deriva de uma palavra que significa pedir em hebraico. Portanto, o inferno é um local insaciável, de desejos insaciáveis, é onde o desejo não se cumpre, é onde o sonho não se realiza. Ele falou que não tem na Bíblia, né? Vamos ver se não tem na Bíblia. A palavra Sheol aparece no contexto de inferno pelo menos 35 vezes na Bíblia. Das 65, 35 ela aparece assim. Essa aqui eu não vou citar todas, tá? Gênesis 37, 35, 42, 38, 44, 29 e 31, 1 Samuel 2, 6. E aí, se você continua a observar, você vai ver que a palavra inferno, aqui está escrito no dicionário, é o lugar dos espíritos desencarnados. Merriwenger também concorda com isso, o dicionário Vine também concorda com isso, os léxicos também concordam com isso. Você continua a ideia, ó, dizendo em Provérbios 21, 16, que ele é a morada dos mortos. Isso ele até que falou certo. Agora, também é a morada dos ímpios, números 16, 33, Jó 24, 19, Salmo 9, 17 e 31, 17. Ele também é um lugar dos bons, tá? Porque nesse caso está falando do inferno pós-morte. Tanto é que está ligado à palavra Hades aqui. A palavra Hades, ela aparece como uma prisão, 1 Pedro 3,19, com portões, barras e fechaduras, Mateus 16, 18, ali na metáfora da porta, 1 Reis 1, 18, Mateus 11, 23, Lucas 10, 15. Os justos e os ímpios são separados, os mortos abençoados naquela parte do Hades, chamado de paraíso, Lucas 23, 43, e os ímpios, também chamado de seio de Abraão, ou paraíso, e os ímpios vão para o lugar de tormento. Então, o Hades, ou Sheol, ele é um local pós-morte, que tem a repartição dos salvos e a repartição dos ímpios. Os que morreram em Cristo e estão lá serão ressuscitados no arrebatamento e ficará só a repartição dos ímpios, que será lançado no Limon Tupuros, que seria o lago de fogo e enxofre, que está lá em Apocalipse 21, 8. É muito longa essa teologia, mas vamos lá. Se você ainda pegar esse material aqui, que é um léxico que trabalha sobre as palavras da mesma categoria semântica, você vai ver o seguinte, que a palavra inferno no Novo Testamento é expressa não somente em Hades, mas também em Tártara, que significa o inferno como uma prisão dos demônios que estão temporariamente confinados lá e já julgados. Essa palavra aparece, por exemplo, em 2 Pedro 2,4, que diz que eles foram jogados na escuridão lá no inferno. Você ainda tem outra expressão que é Gená. Gená faz menção ao Vale de Tofete, ou Vale de Guerrinon, que é um local que as pessoas eram levadas no Templo de Salomão para serem punidas. O corpo dos inimigos ficava lá em estado de putrefação, os vermes carcomiam, havia combustão espontânea e eles vinham a queimar. Então, por isso que Jesus fala que o inferno é um lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, justamente para pegar uma metáfora, e ali a palavra Gená é separada. Então, você tem Hades, para falar do mundo pós-morte, você tem Limon Tupuros, que
que seria a expressão lá de Apocalipse, a falar do inferno eterno no porvir. Você tem a expressão tártara, para falar a respeito de a prisão dos demônios que estão temporariamente confinados agora, e aí você ainda tem a palavra Yaná, que faz menção ao sofrimento do inferno, pegando como metáfora o Vale do Tofete. Aí não tem inferno na Bíblia, né? Pelo amor de Deus, gente.